Olá! Você sabe por que a Aurora Coop foi criada em 1969? A Cooperalfa é uma cooperativa singular, filiada à Aurora, que é uma cooperativa central. Mas você sabe a diferença e a função de cada uma? Aliás, quem são os donos da Aurora Coop? São muitas perguntas, não é mesmo? Para esclarecer todas essas dúvidas, eu conversei com o presidente da Aurora Coop, Neivor Canton. Neivor, por que a Aurora foi criada em 1969? Qual era a necessidade daquela época? Nesta data, 1969, existiam aqui no oeste catarinense 8 cooperativas agropecuárias. Eu diria 8 pequenas cooperativas agropecuárias que individualmente elas não tinham capacidade, principalmente financeira, de buscar dar um passo mais importante rumo à industrialização da produção. E aí então as inteligências da época, que sabido foram lideradas por Aurelius Bodanese, chamou os dirigentes dessas 8 cooperativas e disse: vamos fazer uma cooperativa central, porque aí é mais fácil de captar recursos, de formar o capital necessário para iniciar um processo de industrialização, na época, aos suínos. Não se pensava ainda em aves, em leite, mas foi o ponto de partida. A necessidade de agregar valor à produção dos nossos produtores rurais. A Aurora é uma cooperativa central. O que isso quer dizer? Quando se fala de cooperativa central, quer dizer que ela é uma sociedade de cooperativas, formada por diversas cooperativas. A Lei 5764, que é a lei brasileira que regulamenta as cooperativas, ela diz que são necessárias no mínimo 3 cooperativas para formar uma central. Vejam que a Aurora já começou com 8 cooperativas naquela época, em 1969. Então ela é uma central porque ela é uma sociedade de cooperativas. Ela não é uma sociedade de produtores rurais. E hoje a Aurora é formada por quantas cooperativas? Hoje somos 14 as cooperativas que formam a Aurora. Como toda a sociedade cooperativa, a Aurora também ela se sujeita às normas do sistema cooperativo. Citei há pouco a Lei 5764, que diz que as cooperativas são sociedades abertas e podem estar ampliando seus quadros associativos a qualquer momento, mediante, obviamente, a sua conveniência. Assim como uma cooperativa singular associa produtores rurais, ou se for de crédito, associa novos participantes, enfim, na cooperativa agropecuária também, sendo uma central, como é o caso da Aurora, ela pode estar admitindo novas cooperativas a qualquer momento, como pode desligar, havendo as razões, as cooperativas do quadro. E qual é a função da Aurora como cooperativa central? Bom, aqui é importante que se diga que existe um pacto existente entre as 14 cooperativas que hoje formam a Aurora, mas que é um pacto que já iniciou lá quando se formou a Aurora, de que o papel da cooperativa central seria industrializar a produção. Então vejam que a produção começa no produtor, passa pela cooperativa singular, no caso a Alfa ou qualquer uma das outras 13, e depois vai para a central. Então nós costumamos dizer que o papel da Aurora, enquanto central, é industrializar o suíno, receber o suíno vivo e industrializar, receber o frango vivo e industrializar, e receber o leite in natura e industrializar. E além de industrializar, obviamente, buscar o mercado que vai comprar esses produtos. E nessa sociedade, qual é a função das cooperativas filiadas? Como você vê essa aliança, essa intercooperação? Pois é, isso é preciso que haja, em primeiro lugar, harmonia entre o sistema, que as regras estabelecidas sejam executadas, porque as regras estabelecidas são tomadas em conjunto, em discussões que acontecem mensalmente, através de reuniões que a Aurora promove com a participação dos presidentes, dos principais dirigentes das suas cooperativas filiadas. Então existe esse pacto onde que as regras são estabelecidas
e aí funciona. Então a cooperativa singular, ou seja, a Cooperalfa ou qualquer uma das outras 14 cooperativas, elas cuidam dos seus cooperados, da propriedade dos cooperados, aí tem assistência técnica, todos aqueles trabalhos normais que cabem à cooperativa central. Perdão, à cooperativa singular. A central coopera também nesse aspecto com assistências técnicas, que é feito de maneira conjunta. Mas o papel da cooperativa singular, além de atender o produtor em suas necessidades, e veja que aí as atividades que uma cooperativa singular faz são muitas, né? Desde a assistência do campo, da propriedade, do plantio, da produção dos animais, seja suíno, frango ou do próprio leite, tudo isso no que trata ao relacionamento, porque o associado, o cooperado, ele é o sócio da cooperativa singular. Ele não é associado da Aurora, muito embora as atividades sejam desenvolvidas de comum acordo. Mas o pacto prevê isso. A cooperativa singular cuida dos seus cooperados e a cooperativa central cuida das cooperativas. E quem são os donos da Aurora? Falou tudo, né? Os donos, as 14 cooperativas singulares, cada uma tem sua cota de participação na central, não são iguais as cotas, né? São diferentes, as 14, cada uma delas tem uma cota diferente. Aqui a cota é formada de que forma? Conforme o volume de produção que cada uma das cooperativas entrega. Então existe uma espécie de um contrato da central com cada uma das 14, onde é estipulado qual é a cota da Alfa em entrega de suínos para a Aurora. Diariamente a Alfa tem X suínos para entregar e isso é acertado de maneira de que a logística seja a melhor possível. Então depende da localização onde está o produtor, esse suíno é destinado ao frigorífico mais próximo, pela lógica, né? E se tratando de suínos. De frangos, a mesma coisa, e de lácteos, como se tem uma indústria única, aliás, tem uma que é em parceria, arrendada ali em Vargião, mas senão o leite vai quase todo para Pinhalzinho. Então, é assim que se procede. Esse contrato existente estipula o volume de suínos, de aves e de leite que cada cooperativa entrega para a central. E nessa parceria, né, desde a criação da Aurora, né, o que representa a Alfa para a Aurora, na sua percepção? Bem, pela tradição, né, já se sabe que a Alfa é a cooperativa que tem o maior número de cooperados, entre as 14 cooperativas, tem o maior quadro associativo, e então, por consequência, ela, pela lógica, ela tem uma cota de entrega de aves, de suínos e também de leite, que representa um volume, dentre as 14, provavelmente a maior nos 3 negócios. Então isso faz com que a Alfa consiga atender o maior número possível de cooperados. Nós sabemos que nem todos os cooperados têm produção que vai fazer chegar na central. Tem muitos cooperados que trabalham apenas com grãos ou com outras atividades que não de suínos, de aves e de lácteos. Mas o pacto que existe, que eu insisto com ele porque é muito importante que o cooperado entenda, é de que não pode haver concorrência entre a cooperativa singular e a central. Então a Alfa está desenvolvendo atividades que não competem com as atividades que a central faz. Isso é para o bem do sistema. E as demais 13 cooperativas também precisam adotar os mesmos procedimentos. Observando o início da Aurora, como você vê a evolução da cooperativa nesses 55 anos? Nos 55 anos, a Aurora é uma das empresas, aliás, se você fizer hoje uma pesquisa, você vai constatar que é a empresa de maior longevidade que nós podemos encontrar no agronegócio brasileiro, que não sofreu troca de proprietários, troca de donos. Ela foi adicionando mais cooperativas ao seu quadro sem alterar a sua natureza jurídica, seu quadro evoluiu, né? Então, isso nos leva a entender que a Aurora é um empreendimento bem sucedido nas suas atividades. É óbvio que ao longo de 55 anos tivemos alguns anos que não foram tão bons em termos de resultado, que isso é uma coisa natural, que acontece no mundo dos negócios, acontece no Brasil e em qualquer país do mundo, né? Nenhuma empresa
ela é privilegiada a ponto de dizer que nunca teve algum tropeço em virtude de situações da economia e outros fatores diversos que podem acontecer na vida de um empreendimento. Mas a conclusão que se chega é que essa ideia de reunir as cooperativas em torno de uma única marca para poder fazer com que essa marca tivesse penetração de mercado, que pudesse ir para outros países, inclusive vender o nosso produto, isso tudo já nos diz que foi um grande acerto. Se cada uma das nossas 14 cooperativas tivessem suas próprias indústrias, cada uma teria uma marca diferente e estariam competindo entre si. E assim elas estão cooperando entre si, o que é a grande diferença. Qual é o impacto econômico e social da Aurora nas regiões em que ela atua? Nós hoje, a atividade das nossas 14 cooperativas produzindo suínos, frangos, leite e outras produções também, nem todas chegam até a central, hoje nós tratamos de um território de mais de 600 municípios brasileiros que são influenciados economicamente e socialmente com as atividades do Sistema Aurora. Nós costumamos definir essa sociedade de 14 cooperativas como sendo o Sistema Aurora. E ele tem uma influência na economia, na sociedade, onde tiver indústrias, onde tiver produção no campo. Hoje, se você falar com uma liderança de um município, um prefeito, um vereador, eles sabem definir exatamente com quanto um aviário, uma granja de suínos ou uma instalação de leite contribui com o movimento econômico dos municípios. Isso gera muito retorno para as regiões, para os cofres públicos municipais e ao Estado também, porque são bilhões de reais de imposto sobre circulação de mercadorias, por exemplo, que são gerados, né? E as cooperativas, em algum momento, também podem, a lei permite, fazer alguma operação com não cooperados. As cooperativas singulares fazem em determinados momentos e essa operação ela tem uma tributação ainda maior. Então a importância econômica e social do Sistema Aurora é indiscutível. Neivor, qual é a importância das cooperativas e da central para a manutenção da agricultura familiar? Olha, eu quero crer que seja a nossa grande identidade, né? Buscar viabilizar os milhares de pequenos produtores que sozinhos estariam provavelmente à margem do processo produtivo, não estariam mais na atividade. E um dos orgulhos que nós temos do Sistema Aurora é nós constatarmos que a produção de suíno, de frango, de leite, de peixe, enfim, as atividades às quais o sistema se dedica, chega à mesa dos consumidores lá do outro lado do planeta, né? É lá no Japão, é na China, é nos Estados Unidos, enfim, em mais de 80 países onde a nossa produção alcança. E quem é que são os produtores? 85% nós podemos dizer são agricultores familiares, mão de obra da família, que elaboram no dia a dia e entregam sua produção para que as cooperativas façam o processamento, a industrialização e cheguem ao mercado consumidor. Hoje, os produtos da marca do Sistema Aurora estão presentes em mais de 50% dos lares brasileiros. São volumes expressivos e diversificação expressiva. E para o mundo, nós exportamos hoje em aproximadamente 40% daquilo que se produz. Importante lembrar que dependemos muito já do mercado externo. Se não tivéssemos comercialização no exterior, nós teríamos que reduzir os produtores do campo, os empregados nas indústrias, talvez até fechar fábricas. E tudo aquilo que nós projetamos crescer ainda para os próximos anos, porque nós temos planos de crescimento, nós precisamos desbravar novos mercados no exterior.